Qual o melhor servidor? Típico mesmo desse nosso processo de cura, desse nosso processo pedagógico, que ao iniciarmos no papel do serviço compassivo, caminho apontado pelo nosso guia para alcançar o amor, para expandirmos-nos do nosso egoísmo, é muito típico que os servidores compitam entre si nas profissões, entre os profissionais de uma mesma profissão, entre os profissionais de uma mesma instituição, das diferentes linhas profissionais. É esperado, não haveria mudanças abruptas, repentinas e totais mesmo. Aceitemos o homem velho ainda misturado com o homem novo, porque o ótimo não pode ser inimigo do bom. Mas como colaborar para esse debate de qual o melhor servidor? Quem é o melhor servidor? Quando os discípulos quiseram competir entre si para ver quem era o melhor discípulo, Jesus falou que quem quisesse ser o primeiro seria aquele que mais servisse. Quem é aquele que mais serve, que melhor serve? Nos últimos momentos de Jesus, quando ele foi levado para a residência do sumo sacerdote, já no seu processo de julgamento, condenação e execução, todo ele já planejado previamente, porque não se tratava de um julgamento, mas de uma execução, de um assassinato, Pedro o acompanhou, de longe, disfarçado, negando ser seu discípulo, mas o acompanhou. E contam os evangelhos lá em João capítulo 18, versículo 17, o seguinte: ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio, os servos e os servidores do sumo sacerdote. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. Nós vemos nessa cena que há dois tipos de servidores, por exemplo, os profissionais e os voluntários. Os profissionais, representados na passagem pelos servos e os servidores do sumo sacerdote, precisam ter formação, experiência, indicação para serem admitidos e contratados, e ganham dinheiro para servir. Os voluntários podem ter qualquer formação. Pescadores, por exemplo, como no caso o nosso servidor voluntário Pedro. Mas precisam ter boa vontade, voluntariar-se. Voluntariar-se vem de vontade. Voluntariar-se é mobilizar a vontade. Em razão dessa vontade, eles podem até deixar seus trabalhos remunerados em nome dos seus trabalhos voluntários. Deixar de ser pescador de peixes para ser pescador de homens, como foi o caso. Nem por isso os voluntários e os profissionais compõem uma hierarquia entre si. Não é essa a divisão fundamental. Bons servidores
são aqueles que servem. Boas árvores são aquelas que dão bons frutos. Simples assim. Não depende de formação, nem de posição, nem de indicação, nem de experiência, nem da chamada boa vontade, nem da chamada má vontade. E para dar frutos, uma ajuda precisa que o ajudante se coloque no lugar do outro e busque amar o próximo como a si mesmo, segundo Jesus. Apenas isso. Fazer ao próximo aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse e amar o próximo como a si mesmo. São as duas grandes regras, duas condições da ajuda. É essencial para nós, como Pedro se colocou ali, não fazer hierarquias entre os ajudantes. Porque os ajudantes também são próximos, não apenas os ajudados. Também são próximos a quem se colocar no lugar do outro, a quem amar como a nós mesmos. O serviço compassivo, por fim, é aquela fogueira feita pelos servos do sumo sacerdote e usufruída por eles e por Pedro. O serviço compassivo é o que nos aquece a alma na noite fria da crise, na noite fria das expiações e provas, na noite fria da transição planetária. Que assim nos unamos, sejamos companheiros partilhando do mesmo pão, do mesmo calor no coração, da mesma vontade de servir, de ajudar, de empatizar e de amar. Que assim seja, até a próxima.